Olá, irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Você já se deparou com aquelas imagens chocantes e perturbadoras que circulam nas notícias sobre o rio Eufrates? Um dos rios mais historicamente e biblicamente significativos do mundo. Um rio que viu nascer e prosperar civilizações inteiras, que é mencionado desde o Gênesis, está secando. E não é um secar lento e gradual de décadas, mas um processo acelerado, que expõe ruínas antigas, revela artefatos perdidos e transforma paisagens outrora férteis em desertos rachados. É uma visão que nos atinge profundamente, não apenas pela devastação ecológica e humanitária que representa para milhões de pessoas que dependem de suas águas, mas para nós que amamos e estudamos a palavra de Deus, ela ressoa com uma potência profética inegável. Essa notícia por si só já seria motivo de grande preocupação global. Mas para aqueles que têm os olhos e os ouvidos atentos às Escrituras, a secagem do Eufrates carrega um peso muito maior. Ela nos remete a uma passagem específica e tremendamente impactante no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que nos revela os eventos finais da história da humanidade. É nesse contexto que as imagens do Eufrates secando deixam de ser apenas um fenômeno geográfico e se tornam um possível e poderoso sinal profético. Permita-me convidar você a abrir sua Bíblia, se possível, ou a simplesmente acompanhar com atenção para o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Este capítulo descreve as 7 últimas taças da ira de Deus, derramadas sobre a terra como juízos finais, antes da volta de Cristo. E é na 6ª taça que encontramos a referência que nos traz aqui hoje. Apocalipse 16, versículo 12, diz o seguinte: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Observem a clareza e a especificidade dessa profecia. Não diz um rio qualquer, mas o grande rio Eufrates. E o propósito da sua secagem não é apenas uma consequência, mas uma preparação para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. É uma declaração tão pontual que, ao vermos as manchetes atuais e as imagens reais da seca, é quase impossível não levantar a pergunta: estamos vendo o cumprimento dessa profecia diante dos nossos olhos? Esta não é uma pergunta para ser respondida com sensacionalismo ou medo, mas com um discernimento bíblico, com a seriedade e a reverência que a palavra de Deus exige. Para entender a magnitude do que está sendo dito aqui, precisamos viajar um pouco no tempo e no espaço. O rio Eufrates não é apenas um rio. Ele é a veia vital de uma das regiões mais antigas e estratégicas do mundo. Desde os tempos do Jardim do Éden, o Eufrates é um marco geográfico fundamental. Ele é a fronteira leste natural do que é historicamente conhecido como a Terra Prometida a Israel. Ele foi o coração de impérios como a Babilônia e a Assíria, palco de grandes batalhas e rotas comerciais cruciais. Na antiguidade, o Eufrates era uma barreira natural impenetrável. Suas águas profundas e largura considerável impediam a passagem de grandes exércitos sem pontes ou barcaças especializadas. Era uma fortaleza líquida, protegendo o oeste de invasões do leste. Imagine a logística de um exército de centenas de milhares ou até milhões de homens, cavalos e carros de guerra, tentando atravessar um rio como o Eufrates em sua plenitude. Seria uma tarefa monumental, demorada e extremamente vulnerável. Por isso, a secagem do rio, como profetizada, remove um obstáculo gigantesco, tornando a travessia uma possibilidade logística muito mais viável para exércitos vindos das vastas regiões a leste. E quem são esses reis do Oriente que o Eufrates, ao secar, lhes prepara o caminho? Essa é uma questão que tem gerado muita discussão e diferentes interpretações ao longo da história da escatologia. A palavra grega para Oriente aqui é Anatoleliô, que literalmente significa o nascer do sol, ou seja, o leste. Historicamente, essa região incluía impérios poderosos como a Pérsia, a Média e, em um contexto mais contemporâneo, potências asiáticas como a China, Índia e Coreia, além de nações do Oriente Médio. Alguns estudiosos acreditam que se refere a uma coalizão de nações asiáticas, que virão de leste para participar da batalha final. Outros veem uma referência a exércitos demoníacos ou a forças espirituais malignas que operarão nesses últimos dias. O texto de Apocalipse 16, 13 e 14 continua dizendo que espíritos imundos semelhantes a rãs sairão da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, e irão aos reis de toda a terra,
para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha é universal, mas com um ponto focal específico no Vale do Armagedon, conforme Apocalipse 16 e 16. Independentemente da interpretação exata dos reis do Oriente, o ponto crucial é que o secamento do Eufrates é um evento de preparação. Ele remove uma barreira física monumental para o movimento de forças massivas em direção a um conflito final. A essência profética reside na sua especificidade. Não é apenas uma seca genérica, mas a seca de um rio estratégico para um propósito estratégico. É Deus, em sua soberania, controlando os eventos naturais para cumprir sua palavra. Agora, vamos conectar isso com a realidade de hoje. O Eufrates não está secando por acaso. Há uma combinação de fatores: mudanças climáticas, construção de barragens rio acima, especialmente na Turquia, e uso excessivo da água para irrigação. Contudo, para o crente, ver esses eventos se alinharem com uma profecia bíblica tão detalhada é um chamado à atenção. Não estamos dizendo que este é o cumprimento final e definitivo, pois só Deus sabe o tempo e a hora exata, mas é um sinal poderoso, um alerta, uma indicação de que as palavras de Apocalipse não são meras alegorias distantes, mas uma revelação viva que se desenrola na história real da humanidade. Como então devemos reagir a essas informações? Com medo ou com pânico? Absolutamente não. A palavra de Deus não nos é dada para gerar terror, mas para nos despertar, para nos preparar e para fortalecer nossa fé na soberania de Deus. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 24 para estarmos vigilantes, pois os sinais dos tempos precederiam sua volta. Ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21 e 28. Portanto, esses sinais devem nos levar a uma vigilância espiritual ainda maior. Primeiramente, devemos nos manter firmes na fé. Em tempos de incerteza global, a rocha inabalável é Jesus Cristo. Nossa esperança não está nas circunstâncias do mundo, mas no Rei que está voltando. Se você ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, se você vive em dúvida ou indiferença, este é o momento de refletir. Os sinais estão aí, e eles nos convidam a tomar uma decisão. Em segundo lugar, devemos buscar discernimento. Peça a Deus sabedoria para entender os tempos em que vivemos. Para não ser levado por ventos de doutrina ou por interpretações sensacionalistas, estude a palavra, ore, busque a comunhão com outros irmãos em Cristo. O discernimento é uma arma poderosa contra a confusão e a ignorância. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, devemos intensificar nossa missão. Se os sinais apontam para a iminência da volta de Jesus, então a urgência de compartilhar o Evangelho aumenta exponencialmente. Quantas pessoas ao nosso redor ainda não conhecem a esperança que temos em Cristo? Quantos estão perdidos, sem direção, assustados com as notícias e sem o consolo da palavra? Imagine que você estivesse em um navio e o capitão anunciasse que a terra está à vista, mas que a viagem ainda é perigosa. Você não entraria em pânico, mas se prepararia para a chegada e talvez ajudaria outros que estivessem confusos ou doentes. É assim que devemos agir. A terra está à vista. A vinda de Jesus é uma realidade cada vez mais próxima. A mensagem não é de condenação, mas de salvação. A mensagem é de esperança para um mundo que se desespera. Seja um arauto dessa esperança. Qual é a sua interpretação sobre a urgência desses sinais? Como você se sente ao conectar as notícias atuais com as profecias bíblicas? Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva é valiosa e enriquece a nossa comunidade. Vamos dialogar sobre a palavra de Deus com reverência e sabedoria. Finalmente, não podemos esquecer que no final das contas, Deus está no controle. A secagem do Eufrates, a preparação para os reis do Oriente, as taças da ira, tudo isso faz parte de um plano maior, soberano, que culminará na manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Os eventos que testemunhamos não são acasos, mas a orquestração divina para o cumprimento de sua palavra. E para aqueles que estão em Cristo, não há motivo para temer, mas para alegria, pois nossa redenção se aproxima. Permita-me fazer uma oração por você, neste momento, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, Senhor nosso Deus e Pai Celestial. Nos achegamos a Ti neste momento, com corações humildes e mentes atentas à Tua palavra. Diante dos sinais dos tempos, das notícias que nos chegam de todas as partes do mundo, e especialmente da Tua profecia que se manifesta, pedimos, ó Pai, que Tu nos deis discernimento, que nossos olhos espirituais
sejam abertos para entender a urgência e a verdade das Escrituras. Senhor, que não nos deixemos levar pelo medo ou pelo sensacionalismo, mas que tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nos ajude a viver de forma vigilante, a buscar tua face incessantemente, a orar sem cessar e a compartilhar a boa nova do teu amor e salvação com todos ao nosso redor. Que sejamos luz neste mundo cada vez mais sombrio, anunciando a chegada do teu reino e a volta do teu Filho Jesus Cristo. Fortalece nossa fé, ó Deus, para que mesmo em meio às tribulações e aos desafios, possamos permanecer firmes na esperança que temos em Ti. Que a secagem do Eufrates e todos os outros sinais nos lembrem que Tu és soberano, que Tu és fiel para cumprir cada promessa e que a história está em Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Jesus Te Segue. Mantenha-se firme na fé. Inscreva-se para mais verdades que libertam. Jesus te segue.